Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o mini curso de Entity Framework Core realizando as operações CRUD em um banco de dados relacional. Este mini curso é um resumo do meu curso completo de Entity Framework Core que você pode conferir no portal macorati.net. Então, nesta semana, nós veremos como atualizar dados. É importante frisar que nós estamos trabalhando com o cenário conectado. E no cenário conectado, a API do Entity Framework Core, ela rastreia todas as entidades recuperadas usando o contexto. Dessa forma, quando você edita dados de uma entidade no cenário conectado, o Entity Framework Core vai marcar automaticamente o Entity State da entidade como Modified. Dessa forma, ele vai saber que aquela entidade foi alterada e ela vai emitir uma instrução de atualização no banco de dados quando você invoca o método SaveChanges. Assim, quando você altera uma propriedade de uma entidade, automaticamente no cenário conectado, o Entity Framework Core modifica o Entity State como Modified. E quando você emite o SaveChanges, o banco de dados é atualizado. Mais adiante no curso, nós veremos como realizar a mesma operação no cenário desconectado. Aí nós poderemos usar o método update do dbContext ou do dbset. Um roteiro básico para atualizar dados no cenário conectado seria: você cria uma instância do contexto usando a classe de contexto, você localiza a entidade a ser atualizada, você atualiza os dados da entidade rastreada pelo contexto e depois, para persistir as informações, você invoca o método SaveChanges. Então, como um exemplo, eu estou criando uma instância do meu contexto e localizando uma entidade produtos pelo código do produto. Com a entidade localizada, eu estou alterando o estoque, atribuindo um valor à propriedade estoque desse produto. E depois, quando eu emito o SaveChanges, o Entity Framework vai emitir um comando SQL que vai atualizar somente a propriedade que foi alterada. Então vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou abrir o projeto que eu tenho utilizado nas aulas anteriores e aqui na classe Program eu tenho uma instância do meu contexto já definida, lembrando que eu tenho a definição da minha entidade e aqui na minha classe de contexto mapeando a minha entidade produto e no método onConfigure eu estou definindo aqui o provedor, o nome do banco de dados e eu estou habilitando a exibição das instruções SQL no console, só para lembrar. Então aqui no meu método main, estou criando uma instância do meu contexto, já estou emitindo o SaveChanges e aqui eu tenho um método que vai exibir os produtos. Ele apenas emite uma consulta e percorre todos os produtos e exibe no console o nome e o preço. Então eu vou trabalhar aqui na instância do meu contexto. Aqui basicamente eu tenho que fazer o seguinte: criei a instância do contexto, vou localizar a entidade que eu quero alterar, vamos supor que eu queira atualizar, vou abrir aqui o meu SQL Server Management Studio, onde eu tenho o meu banco de dados aula DB1 que foi criado e a minha tabela produtos. Eu tenho esses produtos atualmente na minha tabela produtos. Então aqui eu vou localizar um produto, vou pegar um produto com ID igual a 5 aqui, por exemplo. Então eu vou usar o meu contexto, vou dar um first e vou localizar o produto cujo produto ID é igual a 5. Aqui eu localizei o produto. Basta eu então selecionar as propriedades que eu quero alterar. Vamos supor que eu quero alterar o nome do produto. Deixa eu ver qual que é esse produto aqui. Ele é transferidor. Então eu vou alterar essa propriedade, eu vou colocar aqui, ó, transferidor pequeno. Alterei o nome e vou alterar também o estoque. Vou colocar um valor aqui facilmente identificável. Pronto. Dessa forma, quando eu faço isso, o Entity Framework ele vai
perceber, porque essa entidade está sendo rastreada pelo contexto, que eu estou alterando as propriedades da entidade. Então, ele vai alterar o entity state dessa entidade para modified. E ele vai saber que quando eu invocar o save changes, ele vai emitir uma consulta SQL para atualizar o banco de dados. Então, inicialmente, eu vou comentar o save changes e vou comentar a exibição da consulta. Vou salvar aqui e vamos ver o resultado disso aqui sem o save changes. Vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver o resultado aqui no console. Note que ele só está emitindo a consulta que eu estou usando para localizar o produto. Select top, o produto, onde o produto ID é igual a 5. Ele só emitiu essa consulta. Se eu olhar o banco de dados e mandar ele atualizar, eu vou ver que nada foi alterado a nível de banco de dados. A instrução SQL não foi emitida. Então agora eu vou fechar aqui o console, eu vou descomentar o Save Changes e vou descomentar aqui a exibição dos produtos. Agora eu estou alterando as propriedades da entidade e estou emitindo Save Changes. Eu vou dar um Ctrl F5. Olha aqui, ele localizou o produto, emitiu uma consulta update, aonde ele está alterando o estoque e o nome, os dois parâmetros. Percebe que ele emite uma consulta somente com as propriedades que foram alteradas. Se eu verificar aqui no banco de dados, transferidor pequeno, estoque 777. Dessa forma eu atualizei o meu banco de dados. Para concluir essa aula, eu vou deixar uma questão em aberto. Até o momento, realizamos as operações para incluir, excluir e atualizar dados, onde, após cada operação, nós emitimos um comando Save Changes. A questão é, nós podemos combinar várias operações em um único Save Changes? Eu posso incluir, atualizar e excluir dados usando apenas uma chamada de Save Changes? Como o Save Changes se comporta nessa situação? Então, na próxima semana, nós responderemos essa questão. Até lá!